Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste sábado, dia 6 de abril, e aqui estamos novamente para o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu lembro novamente que estes estudos têm como objetivo maior a nossa evolução, não é? Através do estudo, nós vamos evoluindo, vamos aumentando o nosso conhecimento, vamos refletindo em conjunto, enfim, mas principalmente tem como objetivo também, principalmente em consequência, tem como objetivo dar-nos a conhecer as leis cósmicas, as leis universais, as leis que nos regem a nós e as leis que regem todo o universo. Nós sabemos que a lei maior é a lei do amor universal. E a partir daí há uma série de outras leis que nos ajudam, e que nós aqui temos falado, que nos ajudam a entender quem somos, o que estamos aqui a fazer, olhar para dentro de nós, ver o nosso lado luz e o nosso lado sombra, aprender a conviver com o nosso lado sombra, aprender a gerir o nosso lado luz num mundo que ainda é denso, mas que felizmente diz na espiritualidade que está cada vez mais iluminado, está cada vez mais iluminado. E, portanto, embora pareça que está tudo um grande caos, nós já sabemos o porquê, nós devemos ter a nossa fé e a nossa esperança muito fortes, vinculadas no nosso Pai Celestial, na luz maior, no fundo, o nosso Criador, não é? Princípio divino, como lhe chamava Kardec, e continuarmos em frente. E por isso é que são estes estudos. Estes estudos são básicos, não só para o Espiritismo, mas eles vieram, são estudos do Espiritismo, obviamente, mas eles vieram pelas mãos ou pela voz, pela mão de Allan Kardec, mas pela voz, pela intuição, pela mediunidade da espiritualidade maior. E na espiritualidade não há religiões, não há filosofias, não há segmentarismos, todos fazem parte da mesma unidade maior, filhos do mesmo Pai, da mesma fonte criadora. Há o que existe, se assim podemos dizer, para separar, porque nada está separado. Nós é que separamos aqui no mundo de provas e expiações entre o certo e o errado, o bem e o mal, o correto e o incorreto, enfim, nós é que pomos esta divisão porque vivemos num mundo binário, não é? Um mundo tem que haver o correto e o incorreto, ou seja, tem que haver sempre uma cara e uma contracara, ou seja, uma face e uma contraface. Isso não existe a partir dos mundos regenerados para cima. E, portanto, na espiritualidade da luz isso não existe. Portanto, o que há são leis universais a regerem todos os mundos, todos os seres, eh, quer nós os conheçamos ou não. É uma questão de evolução. E nós sabemos que nesses mundos todos o que nos distingue em termos de, não do melhor ou do pior, mas em termos do caminho já aprendido, é a nossa sintonia, a nossa consciência, a nossa vibração. E, portanto, quanto melhor, quanto mais nós vibrarmos no bem, no amor, na paz, na harmonia e na tranquilidade, mais nós estamos a elevar a nossa vibração e a sintonizar-nos com espíritos de luz. Posto isto, e agora, ultimamente, tenho andado a fazer assim umas grandes introduções, porque me vão chegando muitas perguntas e muitas questões, e então vamos esclarecer, não é? Vamos esclarecer. Posto isto, vamos à nossa prece inicial e vamos começar o nosso estudo. Quem quiser fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao mais alto, respirar profundamente para acalmar a mente, serenar as nossas ideias e permitindo e permitindo-nos, mais corretamente, elevarmos a nossa consciência à luz maior, ao nosso, a fonte criadora, ao nosso Pai Celestial. Amado Pai Celestial de luz, paz e bondade. Aqui nos encontramos reunidos com um só
para estudarmos as tuas verdades, as tuas leis maiores, que nos foram trazidas pelo nosso amado Mestre Jesus. E após ele, por tantos seres de luz, que abnegadamente continuam a trabalhar para o bem da humanidade, deste planeta Terra, que é um planeta muito bonito, muito querido e diz a espiritualidade muito importante para os diferentes mundos existentes. Por isso tem como regente o nosso amado Mestre Jesus. Nos orienta, nos guia, nos protege e nos fortalece para que nós consigamos entender que, como Ele nos disse, nós somos luz, nós somos deuses. E por isto Ele queria dizer que nós somos fortes. Nós temos em nós a sabedoria, só que não nos lembramos. Nós temos em nós a força maior, a força da luz, a força do bem e a força do amor. Portanto, vamos pacificando a nossa mente, abrir a nossa consciência ao ser maior que nós somos, aprendendo a lidar connosco, com as nossas sombras, aceitando-as e com a nossa luz para as curar. E vos pedimos, amado Mestre Jesus, que fiques connosco, fiques com todos os que estão connosco, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, irmãos das estrelas, e que assim seja. Queridos companheiros, nós hoje vamos entrar no capítulo 6, que na quarta edição até à quarta edição era o capítulo 5, e daí a grande confusão que se estabelece com o livro Justiça Divina, porque os capítulos às vezes estão bastante desencontrados e é difícil de nós conseguirmos fazer a ligação entre uma comunicação da espiritualidade por Chico Xavier na Justiça Divina, neste caso por Emmanuel, e os capítulos do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos entrar no capítulo 6, sexto, não é? Em alguns livros será o capítulo 5º, que se intitula O Purgatório e está na página 89, na edição da Verdade e Luz. Nós não vamos continuar a estudar o inferno na sua história em termos do inferno pagão e do inferno cristão. Já falámos sobre o inferno pagão, já falámos sobre o inferno cristão, mas aconselho a todos a lerem estas páginas referentes ao inferno, tanto pagão como cristão, porque há aqui, volta não volta, o Allan Kardec vai misturando um pouco no inferno cristão os conceitos do inferno pagão, como tendo o Tártaro e as fúrias, ou seja, o céu e o inferno do Olimpo, não é? Mostrando também a mão e o raio de Júpiter, no fundo, que é a força do deus Júpiter. Portanto, todos estes, e não só de Zeus e de outros deuses. Portanto, todas estas páginas são muito importantes para nós adquirirmos o conhecimento sobre a forma como os nossos irmãos do passado, às vezes, quem sabe, nós mesmos, entendíamos estas questões do céu e do inferno e como as interpretávamos. Portanto, aconselho que leiam. Para nós darmos aqui, nós tínhamos que entrar pela história da antiguidade, iria ficar um bocadinho maçudo e um bocadinho desfocado do tema inicial, que não é esse, está bem? Hoje vamos para capítulo 6, o Purgatório, item primeiro. E vamos cruzar este item com o Livro dos Espíritos, quase no final, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, na página 555 da edição Verdade e Luz, que começa na pergunta 1012. E, portanto, hoje fazemos o estudo complementar com o Livro dos Espíritos.
E diz-nos então Allan Kardec, no capítulo 6º do livro O Céu e o Inferno, intitulado O Purgatório. Item primeiro. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que somente em 593 foi admitido pela Igreja. E eu aqui começo já por fazer aqui uma pausa. Esta decisão da Igreja em 593 depois de Cristo veio de um concílio, e o concílio é a reunião, ainda hoje é, a reunião do Papa com os bispos, os principais bispos, e nesta altura, em 593, antes foi em 553, com o imperador. Tinha como objetivo estes concílios organizar as leis e a nomenclatura da Igreja da época, definirem os livros ditos sagrados e organizar toda a bula referente ao cristianismo católico, regido pela Igreja. Houve um concílio, nesta época realizaram-se 3 concílios de Constantinopla, e os concílios adquiriam o nome das cidades onde se realizavam. Portanto, em Constantinopla realizaram-se 3 concílios. Nós aqui vamos falar em 553 do segundo concílio. Este segundo concílio de Constantinopla, que foi presidido pelo imperador Justiniano, foi um concílio muito conturbado, não tendo a presença do Papa, que depois, mais tarde, no concílio seguinte, acabou por ir, e entre concílios aquilo não foi fácil, mas ele acabou por ter que ceder a uma série de situações, que agora não vamos aqui entrar em que não interessa, mas uma série de situações que ele não concordava, porque na altura havia uma divisão, havia 2 fações dentro da Igreja, e o Papa era da fação contrária ao imperador Justiniano. Então, para manifestar a sua posição, ele não participou, não apareceu no Concílio de Constantinopla de 553. Em 593, foi introduzido nos livros sagrados, ou seja, no Evangelho ou nos Evangelhos. Nós sabemos hoje que eles intitulam Bíblia, nós sabemos que a Bíblia foi muito mexida, resultando destes concílios, vários concílios que foram acontecendo ao longo dos tempos, e oficialmente constam 21 concílios até os dias de hoje. Portanto, houve muitos concílios, muita coisa foi retirada, muitos evangelhos dos diferentes apóstolos foram retirados. Os evangelhos de Madalena não constaram porque ela era mulher. A reencarnação foi tirada, tudo o que referia a reencarnação foi retirado dos evangelhos dos diferentes apóstolos que acompanharam Jesus, e muitas outras coisas foram retiradas e foram reescritas para estarem de acordo com as diferentes políticas, com as diferentes correntes e com as opiniões dos bispos e dos imperadores da época. E então, em 553, no Concílio de Constantinopla, houve uma decisão que foi introduzida em 593, que foi a figura do purgatório, que era uma figura que não existia. Posto isto, continuemos a ver o que nos diz Allan Kardec. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus do que o do inferno, porquanto estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de menor gravidade. O princípio do purgatório, portanto, está fundado na equidade, visto que, comparado à justiça humana,
é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua, que nós vimos que o inferno era para sempre, não é? Portanto, um espírito que fosse, de acordo com a Igreja, que fosse designado que iria para o inferno, ou estaria no inferno, esse espírito estaria lá para sempre. Não é? Para sempre é muito tempo, convenhamos. Portanto, era uma pena perpétua, de acordo com a visão, dos cristãos da Igreja. Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Sem o purgatório, só existem para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. A felicidade absoluta já estudamos, é o designado céu, e o suplício interno é o designado inferno. E nós já sabemos que isto são as abordagens dos cristãos da Igreja, os católicos, não só os católicos, há mais cristãos de outras igrejas que também têm esta abordagem, portanto nós aqui não podemos estar aqui a discriminar, nem devemos discriminar, nem aqui nem em lado nenhum. Portanto, havia na época e ainda há hoje estas duas separações, ou a felicidade absoluta ou o suplício eterno. E em 593 foi introduzido o purgatório. Nessa hipótese, o que aconteceria às almas culpadas somente de pequenas falhas? Ou elas partilhariam a felicidade dos eleitos, sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem haverem feito muito mal, o que não seria justo nem racional. Isto é o que nos diz o livro O Céu e o Inferno, daí justificando a introdução do purgatório, que seria mais justo, diz-nos Allan Kardec, de acordo com a justiça divina, mas nós sabemos que mesmo assim as coisas ficam um bocadinho enviosadas, não é? Em relação àquilo que nós já sabemos e que já estudamos em relação ao próprio caminho de todos nós quando deixamos este invólucro físico, não é? Agora, vamos ver o que nos diz o livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, página 555 da edição Verdade e Luz, 555. Quem tem outra edição, está tudo certo, é a questão 1012, 1012. Intitula-se Paraíso, Inferno e Purgatório. E porquê vermos e refletirmos agora sobre estas três áreas espirituais, ou estas arrumações espirituais? Porque nós já estudámos o céu, nós já estudámos o inferno e agora estamos a entrar no estudo do purgatório. E acaba por nos dar uma ideia mais organizada e arrumada, não é? Digamos assim, vamos arrumar um bocadinho as nossas ideias e a nossa mente. Quem responde aqui a Allan Kardec é São Luís, o espírito de São Luís. Na pergunta 1012, pergunta Kardec a São Luís: existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? E responde São Luís: já respondemos esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. E aqui remontamos nós à escala de evolução dos espíritos, certo? Cada um aure em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, eles, os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que habitam é mais ou menos adiantado. E eu aqui atrevia-me a acrescentar o mundo que habitam exteriormente, ou habitamos nós que estamos encarnados exteriormente, e o mundo
que nos habita interiormente. Nós já sabemos hoje que a nossa consciência dita a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a nossa capacidade de entender ou de não entender. 1012A. Assim sendo, pergunta Allan Kardec, o inferno e o paraíso não existiriam, tais como o homem os representa? E responde São Luís: são apenas figuras. Por toda a parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatia. E aqui, simpatia, nós hoje também costumamos denominar sintonia vibracional. Portanto, eles organizam-se, nós organizamos-nos por sintonia. Aqui no plano encarnado, fora do plano encarnado também, o que São Luís chama simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. E quando são perfeitos, têm liberdade de irem para onde querem, não é? Porque são espíritos de luz imensa. É só pensar e já lá estão. E Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier nesta encarnação, no seu livro psicografado pelo Chico Xavier, dizem mesmo isso, com grande admiração. Ela diz: eu pensava e já lá estava, não é? E assim é no mundo da espiritualidade evoluída, ou seres perfeitos, perfeitos, perfeitos na escala maior da escala de evolução dos mundos. Consoante a vibração, a liberdade também é maior, porque o invólucro é cada vez mais etéreo e, portanto, a fisiologia do próprio ser permite estas situações. E diz Kardec, a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas cuja essência infinita não pode compreender. E aqui estamos nós, neste mundo de provas e expiações. Esperemos já no finalzinho, finalzinho, estamos todos desejando que virmos para um mundo de regeneração, mas ainda temos que caminhar bastante, não é? Um bocadinho, enfim, dentro de nós mais que fora, mas enfim, para deixarmos de ter este peso da materialidade, para deixarmos de nos ligar a esta materialidade toda, por um lado, e por outro lado, para não termos estas limitações, circunscrevermos tudo, não é? Criticarmos tudo, limitarmos ao meu, ao teu, ao país, à área, à zona, isto e aquilo, enfim, são coisas da cabeça das pessoas, dos seres que ainda estão limitados por estas materialidades deste mundo de provas e expiações. Questão 1013. O que se deve entender por purgatório? Responde São Luís: dores físicas e morais é o tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Comentário de Allan Kardec. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa, que deverá elevá-los à categoria dos espíritos venturosos, virtuosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. E aqui, onde é que nós estamos? Estamos no purgatório. E ficamos por aqui, queridos companheiros. Hoje falarmos sobre o purgatório. Depois, como estamos a iniciar o estudo do purgatório, ainda voltaremos com certeza aqui ao livro dos Espíritos. E, portanto, temos aqui a versão da Igreja, do que é o purgatório. Ficamos aqui com a ideia de quando é que o purgatório, ficamos com a ideia um bocadinho da história de quando o purgatório foi introduzido
na Igreja, portanto, foi no século I, depois de Cristo, em 1593, resultante do Concílio de Constantinopla de 1553. E o que é de facto o purgatório para a espiritualidade de luz, não é? O purgatório é esta escola de aprendizagem onde nós estamos. Para uns será uma escola, para outros sentem-se ainda tão ligados à materialidade que eles próprios se prendem nessa mesma materialidade. E todos nós já vivemos esse caminho, muitos ainda estamos a viver, outros estamos a tentar sair dele e outros já saímos dele. Portanto, são os diferentes estágios de um processo de vivência encarnada dos espíritos em aprendizagem que somos nós, não é? Queridos companheiros, eu ficava hoje por aqui, agradecendo a todos a presença, desejando uma excelente semana e marcando encontro convosco na próxima sexta-feira para o estudo do Livro dos Médiuns. Mas antes de nos irmos embora, querida Suzy, que nos tens a dizer? Boa noite. Boa noite. Olá. O que é que eu posso dizer? Estas leituras são sempre muito agradáveis, de grande conhecimento e, e de facto vem-nos mostrar que tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás não faz sentido, não tem sentido algum. Não, Ah, Portanto, agora é que nós estamos a aprender, pelo menos eu vejo isso por mim. exatamente. Agora é que eu estou a aprender, as coisas fazem sentido e é Exatamente. isso que é importante. E é bom saber que nós caminhamos para um mundo que vai ser melhor, com toda a certeza, devagar, e que para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, o mundo será já muito melhor. E isso é agradável pensar, que isso será assim. É E verdade. não tenho qualquer dúvida que será, com certeza. É. Segundo Chico Xavier, 2057, que está já aqui, não é? 2057, estamos a 33 anos de distância, já estamos num mundo regenerado, de acordo com a comunicação recebida de Emmanuel e que Chico nos partilhou em livro, está escrito. E, portanto, estamos mesmo no finalzinho. As crianças que estão a nascer, o teu neto, os netos, os filhos mais novos, enfim, já são seres muito especiais, que merecem de nós um cuidado muito especial. Muitos vão vingar, já com o objetivo que trazem de nos ensinar a viver e a construir um mundo melhor. E nós aqui estamos correndo, estudando, para saber como fazer isso. Querida Suzy, um beijinho muito grande. Beijinhos a todos Beijinhos também e uma e noite até segunda, abençoada. ao nosso Evangelho. Esqueci-me de segunda do Evangelho. É verdade, eu ando perdida no tempo. Até Segunda, segunda. nosso Evangelho no lar. Não podemos falhar, até rima. Não, está combinado. Segunda-feira, cá estamos. Certo. Até Boa segunda, noite, bom fim de boa. Até semana. segunda. Um beijinho Deus, muito tchau. grande. Obrigada. Obrigada. Beijinho, beijinho.